cara de pau nessa barata Youngs do meu Brasil. Está no ar o nosso, depois da bandeirada, Stock Car Pro Series, etapa de Curvelo, no Circuito dos Cristais, em Minas Gerais. E hoje estou aqui na companhia dele, meu caro amigo Fabrício, jornalista. Boa tarde, meu caro amigo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, tivemos uma corrida dominante em Curvelo. César Ramos dominou de ponta a ponta, um trabalho espetacular, uma corrida espetacular. E vamos conversar sobre tudo isso e tudo mais que aconteceu na Stock Car nesse final de semana. Vai lá, Matheus. Bom, meu caro, começar a nossa primeira pergunta do nosso programa de hoje. Quais foram os destaques positivos e negativos da corrida principal em Curvelo, no Circuito dos Cristais? Sem dúvidas, sem dúvidas, César Ramos, que fez um trabalho espetacular. Ele que dominou de ponta a ponta a corrida em Curvelo, ele que soube administrar a estratégia de corrida. Ele e a equipe que tiveram uma excelente administração de corrida. Aquilo foi excepcional, foi espetacular. E por conta daquela administração de corrida, o César venceu a corrida. Agora, Felipe Massa também é um destaque positivo, que ele conseguiu acumular vários pontos. Agora, um destaque negativo é Rubens Barrichello. O Rubinho é um piloto que eu admiro muito, um piloto excepcional, sem dúvidas, mas uma 14ª posição. Uma 14ª posição. Foi muito ruim. Foi muito aquém, muito a desejar. Esperava mais do Rubinho nessa corrida. Agora nós temos também que analisar Gaetano de Mauro, que poderia ter ido mais para frente, mas não foi. Né? O resultado ficou César Ramos em primeiro, o Felipe Batista, que foi absurdo. Ele soube administrar a corrida também, ele soube jogar a corrida, ele soube ler a corrida. E eu vou começar com um contra-ataque aqui, Matheus, que é o seguinte. Felipe Batista poderia ter vencido a corrida da Stock Car? Só sim ou não? Sim, poderia ter vencido, mas a pista de Curvelo é uma pista duríssima de ultrapassar. É uma pista muito complicadíssima para ultrapassar. Até porque a pista de Curvelo não é uma pista tão fácil e a temperatura lá estava muito alta lá. Inclusive, até anotei aqui, meu caro Fábio. A temperatura ambiente lá em Curvelo estava 26 graus. 47 graus a temperatura da pista. E 33% a umidade do ar, lá no Circuito dos Cristais, em Curvelo. Então, assim, poderia ter vencido? Poderia, mas né, a pista de Curvelo é uma pista muito complicada de se ultrapassar no interior de Minas Gerais, meus amigos. Bom, meu caro, depois desse contra-ataque, né, esse contra-ataque em modo Odete Reutemann, sem aviso prévio, né, ele resolveu andar com o Odete Reutemann, né. Bom, meu caro, queria fazer uma segunda questão, entrar numa segunda questão aqui no nosso programa de hoje. Como você viu a questão da temperatura da pista em Curvelo? A pista estava muito quente. Pô, a gente está aqui em São Paulo, pelo menos não está mais aquele friozão, mas pelo menos está um frio ainda, e a pista estava muito quente, mas a gente está falando de temperatura, de clima, tempo, aqui a gente está falando de pista, a temperatura, a pista estava muito quente, o asfalto estava fervoroso, eu diria, e eles conseguiram ter um bom trabalho naquela corrida. A temperatura da pista afetou no desgaste de pneus para aquela corrida, porque a gente teve um desgaste excessivo de pneus, na minha opinião. Nós tivemos um desgaste
além do esperado, mas isso influenciou muito na estratégia nas paradas e em quem poderia ter vencido a corrida, que no final todos nós sabemos que deu César Ramos. Uhum. Bom, meu caro, você levou para o assunto César Ramos, né? Vamos para o assunto César Ramos. Meu caro, qual foi o grande mérito de César Ramos para vencer a corrida principal em Curvelo nesse fim de semana na Stock Car? O principal mérito, você quer dizer, para o César Ramos vencer a corrida? Qual foi o grande mérito de César Ramos para vencer a corrida principal em Curvelo? Estratégia. A equipe do César, a Ipiranga, soube administrar a corrida, soube entender a corrida, soube ver que ou soube fazer a estratégia perfeita com pitstops perfeitos. Então eles souberam fazer tudo dentro daquilo que eles poderiam entregar para a vitória. Lembrando, a primeira vitória Toyota no ano. A primeira vitória da Toyota no ano. E é muito bacana a gente mencionar que o César fez um trabalho muito bacana. Mas não foi só o trabalho dele, foi o trabalho da equipe também. Foi o trabalho dos mecânicos, dos engenheiros, foi o trabalho dos estrategistas. Então foi um conjunto de peças para o quebra-cabeça. E eles conseguiram a vitória. Então, sem dúvidas, a estratégia. Bom, meu caro, podemos passar para essa próxima questão? Claro. Essa questão agora, meus caros, iremos, Fabrício irá abordar sobre uma questão muito importante. E essa questão é sobre Gabriel Casagrande. O atual campeão vem tendo muitos problemas nessa temporada 2025 da Stock Car. O Casagrande não estava com aquele carro campeão dos 3 últimos campeonatos que ele conquistou na categoria. E eu queria te perguntar, Fabrício, por que o Gabriel Casagrande está sofrendo tanto nessa temporada 2025 da Stock Car? Bom, ele está sofrendo por um conjunto de erros. Eu não estou dizendo não só dele, mas da equipe. Erros, falhas mecânicas e problemas técnicos, que é normal. Em uma categoria de automobilismo, é só a gente ver o que está acontecendo com o Verstappen hoje. Verstappen, tetracampeão do mundo. Um fenômeno. Mas esse ano ele não está tão bem. Terceira posição para o Verstappen e quarta posição para a Red Bull no campeonato. E o Gabriel Casagrande não está conseguindo performar. E a adaptação ao SUV. Ele está tendo que se adaptar ao carro. Ele está tendo que... Gente, mudou os carros. A gente tinha aquela geração de carros da Stock Car desde os anos 2000, sempre foram hatches, né? Sempre foram sedãs. Sedãs? Sedãs. Sempre foram carros sedãs, desde sempre. Opala, enfim, desde o surgimento da categoria. Aí muda para um SUV, para um outro carro, chegam novas tecnologias. O mundo automotivo está evoluindo e o automobilismo também está evoluindo. Se a gente pegar a Stock Car de 2025 e pegar um carro da Stock Car de 2000,
tem muito mais tecnologia e muito mais evolução no carro atual do que no carro de 2000. Então é isso, são evoluções tecnológicas. Isso acontece em toda a categoria de automobilismo. Em todo esporte ao motor isso acontece. Em alguma mudança de regulamento, aquele piloto não conseguiu se adaptar ao carro. É só a gente ver o que aconteceu com o Hamilton. Hamilton tá tentando se adaptar à Ferrari e ele só venceu 2 corridas na era dos carros de efeito solo. Ele só venceu 2 corridas. E uma porque o Russell foi desclassificado. Então, são várias questões, Matheus, que interferem, mas voltando para Stock Car, que interferem na categoria. É isso. Eu vou devolver o contra-ataque ao Dead Point. Vou devolver o contra-ataque ao Dead Point. Bom, meu caro, para fechar sobre o Gabriel Casagrande. Essa temporada do Gabriel Casagrande pode se considerar a pior temporada dele na Stock Car Pro Series? Não. Matheus, ele é um campeão. Ele não tá performando tão bem. Mas dizer que, nossa, é a pior, não. Eu acho isso um exagero. Eu discordo, eu acho que não. Não é. É uma mudança de regulamento, é uma mudança de carro, uma mudança de tecnologia, uma evolução tecnológica comparado aos carros anteriores, é uma evolução tecnológica e eles têm que se adaptar. Eles têm que tentar, de alguma forma, se adaptar ao carro. Entendeu? Não, sim, mas foi um contra-ataque. É porque, assim, só para trazer o número do Gabriel Casagrande rapidamente, do Gabriel, em 9 corridas essa temporada, ele teve 6 quebras. Isso é um número muito preocupante, um número que é algo para se pensar, viu? Para se pensar. Ok, pra se pensar. É algo para se pensar. Eu só tô para apresentar o pagode. Entendeu? Só botei na fogueira aí. Entendeu? Só botei. Mas, enfim. Vamos dar seguimento ao nosso programa de hoje, meus caros. Podemos? Podemos. Então vamos nessa. Fabrício, o que vai ser preponderante para a fase decisiva do Campeonato 2025 da Stock Car Pro Series? Matheus, essa pergunta tá muito cedo, meu filho. Tá muito cedo. A gente passou da metade do campeonato. Ok, mas não dá para saber quem vai ser o campeão. Não, mas o que vai ser preponderante, entendeu? Sabe o que vai ser decisivo? Estratégias e as sprints. As estratégias e as sprints. Isso. Vamos jogar mais um contra-ataque? Será que dá tempo aí, presidente? Mais um contra-ataque? Vai lá. Essa sobre a equipe do mês contra-ataque, né? Tô com sorte hoje. Vai dar tempo de fazer mais um contra-ataque, como eu havia prometido aqui, né? Pela nossa consciência, né? Que manda no pagode todo de Young Racers. Bom, meu caro, como você vê o duelo entre Gaetano de Mauro e Felipe Fraga, os 2 pilotos da equipe RC Eurofarma? Calma aí, como eu vejo o duelo de quem? Como você vê o duelo entre Gaetano de Mauro e Felipe Fraga, os 2 pilotos da equipe RC Eurofarma? Acirrado.
Não é que nem a McLaren, não dá para saber quem é primeiro piloto, tá que nem a McLaren. Eles estão perdidos. Mas sim, vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil saber. Pelo menos é o que eu penso. E os dois estão separados por 11 pontos, né? 11 pontos. O Gaetano de Mauro é o líder com 360 pontos. O Felipe Fraga com 349. Então a diferença está 11 pontos a favor do Gaetano de Mauro. E Cascavel vai prometer muito, meu caro. Bom, meu caro, o que podemos esperar para a etapa de Cascavel no dia 7 de setembro? Além disso, você que está nos assistindo terá uma cobertura completa, não só da Stock Car, mas da Fórmula 1 e do WEC aqui no Young Racers neste final de semana. Bom, podemos esperar uma corrida muito disputada, não dá para cravar vencedor, definitivamente não dá para cravar vencedor, tá muito difícil a gente saber quem vai vencer essa corrida, mas uma corrida muito movimentada. E quem sabe um pouco caótica, que é o que nós gostamos. É isso aí. Bom, meus caros, estamos encerrando mais um programa depois da bandeirada Stock Car Pro Series. Agradecer imensamente o Fabrício por esse programa incrível e foi uma honra ter apresentado mais uma vez o Depois da Bandeirada Stock Car Pro Series. A próxima parada do Campeonato Brasileiro da Stock Car Pro Series é no dia 7 de setembro, no circuito de Cascavel, no Autódromo Zilmar Biltz, na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. Agradecer mais uma vez o Fabrício. Aquele abraço e taca de palestra barata, é informação, é automobilismo, é Young Race. Então, taca de palestra barata e tchau.